vamos aplicar esse conhecimento com respeito à base, né? Então aqui nós temos um exemplo. Suponha que 0,1 mol de amônia é adicionado a 1 litro de NaOH 0,1 mol por litro em concentração e quantidade de substância. Pergunta-se qual é a concentração dos íons amônio se o volume da solução permanece inalterado. Dissociação clássica, então nós temos a amônia aquosa reage com água, formando então íon amônio meio aquoso mais OH menos aquoso. Então, condição de equilíbrio para esse sistema é esse aqui que a gente definiu aí no slide anterior, onde você tem aí o íon amônio H+, concentração dele, vezes a concentração do íon hidroxilo ou hidróxido, né, hidroxila ou hidróxido, né, sobre a condição da base, né. Substituindo os valores, então a gente monta uma tabelinha como anteriormente, né, os valores iniciais e finais, né. Então aqui novamente é 1 para 1, né. Essa é uma condição boa também, né, 1 para 1. Porém, uma coisa aqui interessante que no início o OH- já existe, né, porque eu tenho aqui a base, né, você tem 1 litro dessa base aqui, né. Outra coisa importante que você precisa fazer no cálculo aí, né, é que você tem que calcular a concentração, né. Então é 0,1 mol por litro, então é 0,1 dividido por 1 litro. Nesse caso aqui vai dar o mesmo valor em termos de concentração e quantidade de substância. Mas caso seja alterado outros valores, você tem que tomar cuidado aí na hora de fazer o cálculo, tá? Bem, então aqui você já tinha 0,1, aqui você tem 0,1, aqui você tem 0 e aqui você tem 0. Na condição de equilíbrio, então você tem 0,1 menos x, x e 0,1 mais x. Então é isso que a gente está substituindo aqui. Então eu tenho o valor de x aqui, o valor de 0,1 mais x e o valor de 0,1 menos x na condição de equilíbrio, tudo isso igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Tá? Como o valor de x, né, a partir da constante de equilíbrio e por causa dos valores de concentração iniciais aí, né, nós podemos admitir que o valor de x é muito menor do que 0,1. Então a gente pode aproximar os valores 0,1 mais x e 0,1 menos x como sendo 0,1. Né? Fazendo essa substituição aqui, o que a gente tem é que x é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, que é uma condição ideal, né? Mostrando que esse valor realmente é pequeno. Mas a gente pode utilizar esse valor aqui, né, para verificar se a nossa conta está correta ou não, né? Jogando lá na equação inicial para ver se realmente equivale aos valores observados, né? Mas você também pode fazer, né, uma verificação com respeito à equação de Bhaskara. Então você pode montar um sistema de Bhaskara aí, né? E aí, né, depende, não sei se essa equação vai ser uma equação do segundo grau, né? Se der uma equação do segundo grau, você vai ter que fazer a Bhaskara. Caso dê um polinômio, você tem que extrair as raízes aí do polinômio, tá? Mas como eu acho que vai dar um valor bastante complexo aí, né, nessa divisão, eu acredito que a nossa simplificação seja a mais adequada em virtude dos valores muito baixos, tanto da constante de equilíbrio quanto dos valores de concentração aí, que nesse caso aqui, para a comparação da constante de equilíbrio, é alto, tá? Então isso aí justifica então a nossa simplificação, mostrando que a concentração do íon amônio é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Somando aqui nesses valores, praticamente não altera o valor inicial, que era de 0,1, né? Beleza? Bem, outra dissociação importante, né, é a dissociação da água, né? Então a água também sofre dissociação. Uma das provas de que isso acontece é que a água tem uma condutividade elétrica mesmo em condição de pureza, né? Então os íons, elas são os íons que conduzem corrente em um meio aquoso, né? Então se a água está pura, né, e não sofre dissociação, não deveria ter condutividade elétrica,
né? Então o que a gente observa é que mesmo a água pura apresenta uma certa condutividade elétrica, mostrando que ela sofre a autodissociação ou autoprotólise, né? E nós podemos descrever a condição de equilíbrio para a autoprotólise da água dessa maneira aqui, pela definição de Arrhenius, ou por Bronsted-Lowry. Então duas moléculas de água reais formando então o hidrônio H3O+, mais OH-, né? Então a condição de equilíbrio pode ser expressa dessa maneira, geralmente é o KW, né? Expresso como sendo KW, produto iônico da água, né? Também conhecido como produto iônico da água, né? E tem um valor de 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus, tá? Que também é chamado de constante de dissociação da água, tá? Então posso escrever dessa maneira, com H+, a concentração hidrogênio iônica, né? Ou concentração do íon hidrônio H3O+, tá? Bem, aplicando o conceito logaritmo, né? Toda vez que a gente tem o pH, nada mais é que o P é a definição matemática de log, né? Ou em outras palavras, menos o log, e o H+, de H+, de H, aliás, de H+, né? Ou em outras palavras, concentração hidrogênio iônica, tá? Então, aplicando o conceito de log, né, pH igual a menos o log de H+, né, ou pH igual a menos o log de H3O+, pegando a condição de equilíbrio, aplicando o conceito logaritmo aqui na definição do produto iônico da água, eu tenho log de H+, mais log de OH-, toda vez que eu tenho multiplicação na função log, é como se eu estivesse somando, é igual ao log de KW. Fazendo o menos desse cara, nós vamos encontrar que é menos o log de H+, menos o log de OH-, menos o log de KW. Ou, em outras palavras, H+, mais POH é igual a PKW. PKW é menos o log de KW. KW é 10 elevado a menos 14. O log de 10 elevado a menos 14 é igual a 14. Menos com menos, mais. Então, pH mais pOH é igual a 14. Mas significa que a escala de pH vai até 14, de 0 a 14? Não. Ela pode ter valores menores ou maiores. Vai depender da quantidade de concentração hidrogênio iônica presente no meio. Então, se eu tenho 10, a escala é menos 1. Se eu tenho 10 a menos 15, a escala é 15. Tá? Então, mostrando aqui um exemplo de escala, né? Então, se a gente tem a concentração H+ igual a 10, pH é menos 1. E, por outro extremo, se ele é menos 1, significa que a concentração de OH- é 10 a menos 15. Consequentemente, o pOH é 15. No pH neutro, o que a gente tem é 10 elevado a menos 7, que é igual a 7, que é igual a concentração de OH-, que é 10 a menos 7, que é igual a 7. Então, é neutro. Então, desse lado, eu tenho o sistema que é ácido, né? Que pode ser representado por pH ou pOH. Então, de 8 a 14, o meio é ácido, em termos de pOH. Em termos de pH, é de menos 1 até 6. E no outro extremo é o invertido, né? Inverte a situação e é o meio básico. Então, o pH passa a ser de 8 a 15 e o pOH de 6 a menos 1. Tá? Então, tem que tomar cuidado aí na hora de falar, né? Então, se a gente está falando de pH, valores abaixo de 7 é ácido. Valores acima de 7 é básico. Agora, se eu estou falando de pOH, desse cara aqui, nós temos os valores invertidos. Tá? Então, tomar cuidado na hora de ver aí os exercícios. Tá? Aqui algumas situações interessantes de algumas soluções no nosso dia a dia, né? Então, 0,1 mol por litro, que a gente usa bastante de HCl em laboratório, né? Então, o pH aqui é 1. Refrigerante entre 2 a 3, cerveja entre 4 a 5,
A água geralmente está entre 5 a 8. Eu geralmente prefiro tomar água pH mais básico do que pH mais ácido do que pH básico, tá? Eu prefiro mais ácido do que básico. Água pura, pH próximo a 7. E aqui o sistema onde nós temos aí os valores mais básicos, né? Concentrações, por exemplo, de hidróxido, 0,1 mol por litro, que vai estar aí próximo a 13, meio básico, tá? Hidrólise, né? Um conceito bastante importante aí em equilíbrio ácido-base, né? Que é a reação entre o ânion ou um cátion e a água, com o fornecimento geralmente dos íons OH- e ou H+ para a solução. Então, na hidrólise do ânion, eu tenho aqui o ânion representado pela letra A-, aquoso, mais água, formando então o ácido mais OH-, né? Então, o que acontece aqui é que o seu ânion aqui, né, está sofrendo o que a gente conhece como hidrólise, tá? E toda vez que eu tenho a hidrólise do ânion, eu tenho a liberação de OH-. Em outras palavras, o pH aumenta, né, em virtude do surgimento aqui de OH- pelo consumo de H+ do ácido, tá? E a gente pode definir a condição do grau de hidrólise em função da constante de equilíbrio do ácido que é formado. Então, quanto mais fraco for esse ácido, mais hidrólise ele vai sofrer. Então, por exemplo, se a gente comparar aqui constante de equilíbrio do HCN, né, que é 4 vezes 10 a menos 10, e do ácido HF, que é 6,7 vezes 10 a menos 4, como esse aqui tem um valor mais alto do que mais alto do que esse, ou seja, esse ácido aqui é muito mais fraco do que esse aqui, tá? Esse cara aqui vai hidrolisar mais do que o íon fluoreto, tá? Porque ele é um ácido mais fraco do que o ácido HF, tá? Em outras palavras, na condição de Bronsted-Lowry, quanto mais fraco é o ácido, mais forte é sua base conjugada. Bem, e como a gente calcula as constantes de hidrólise, né? Diferente das constantes do ácido e da base, que estão todas tabeladas e você não precisa se preocupar com a determinação desses valores, a constante hidrolítica ou a constante de hidrólise, tá? Ela não está tabelada, então você tem que calcular, tá? Isso é uma condição bastante interessante que você vai precisar aí para resolver alguns exercícios no futuro, tá bom? Por isso que você tem que tomar cuidado aí na hora de você calcular a constante hidrolítica, tá? Então vamos pegar a condição da hidrólise do ânion, né? Então aqui nós temos a equação de hidrólise do ânion, condição de equilíbrio para essa reação é essa daqui. Então tem um ácido aqui que é formado vezes a concentração de OH- sobre a concentração do seu contraíon, no caso do ânion aqui, representado pela letra A-. Isso aqui vai ser a constante de hidrólise, tá? Bem, a gente pode então fazer o seguinte, multiplicar esses dois, né, essa divisão aqui por H+ e dividir por H+. Toda vez que eu divido ou multiplico o mesmo lado da minha equação pela mesma constante, né, pelo mesmo valor, é como se eu não estivesse fazendo nada. Porém, quando eu faço isso, aparece aqui para mim um grupo interessante, que é concentração OH- vezes a concentração de H+ é igual a quem? KW, tá? Substituindo o KW aqui, tá? O que vai surgir aqui é esse outro grupo aqui, ó, que é H+ vezes o contraíon HA- e ácido, concentração do ácido. Isso aqui nada mais é que quem? 1 sobre K, né? Em outras palavras, a constante de hidrólise nada mais é que a constante KW sobre K, tá?
a definição do ponto de vista de Bronsted e Lowry seria que Kw é igual a Ka vezes Kb, tá? Então essa é uma condição bastante interessante que você pode fazer tanto para o ácido quanto para a base. O base aqui e o inverte aqui, que o K seria o K da base, tá? A porcentagem de hidrólise. A porcentagem de hidrólise nada mais é que o número de mols de H de H, aliás, de A menos hidrolisado sobre o total de mols de A menos vezes 100, que é porcentagem, tá? Isso aqui vale também para a hidrólise do cátion, que a gente vai ver mais para frente. Então o que muda aqui é que você vai ter o cátion aqui. Então é o número de mols do cátion hidrolisado pelo número total do cátion não hidrolisado, tá? Então o que muda aqui é simplesmente de quem eu estou falando, se eu estou falando do ânion ou se eu estou falando do cátion, tá? Então, exemplificando no caso da hidrólise do cátion, né? Então tem aqui o cátion representado por M+, reagindo com água, formando então a base mais H+. Isso na condição de Arrhenius. Na condição de Bronsted e Lowry, nós temos então o íon M+, reagindo com água, formando então a base mais o seu par conjugado aqui, que é o H3O+, o íon hidrônio, tá? Diferente do ânion, no caso do cátion, quando ele hidrolisa, eu estou liberando o H+, então o pH diminui, tá? Então, na hidrólise de cátion, o que eu tenho é o pH diminuindo, tá? Aqui um exemplo, né, da hidrólise de um cátion. O cátion aqui é o íon amônio reagindo com a água, formando então a base amônia mais o seu contraíon aqui H3O+, tá? Então você tem que o par conjugado aqui ácido base, tá? Base ácido, né? Aliás, ácido base ácido, certo? Condição de equilíbrio para a constante de hidrólise da base aqui é a concentração de amônia vezes a concentração do íon hidrônio dividido pela concentração do seu cátion aqui, que é o íon amônio. Bem, alguns critérios interessantes aqui, né? Quando você tem a dissociação, isso é importante quando a gente fala de titulação, né? Quando é que o pH vai ser ácido, neutro ou básico? Quando eu estou fazendo uma titulação, né? Ou quando eu estou fazendo uma mistura, ou que eu estou dissolvendo um sal em solução, tá? Bem, ou quando eu estou tendo uma titulação ácido-base, né? Qual que é o pH final da minha titulação? Então, se você tem um sal dissociado em água que vem de um ácido forte com uma base forte, a solução é neutra, porque nem o cátion N+, nem o ânion Cl- hidrolisam. Porque se eles hidrolizassem, eles teriam formado quem? Um ácido forte, que é o HCl, uma base forte, que é o NOH. Então, eles não hidrolisam, tá? Eles estão completamente dissociados. Agora, se eu tenho um sal formado de um ácido fraco e uma base forte, a solução vai ser neutra, vai ser básica. Por quê? Porque eu tenho aqui os Na+, que não hidrolisa, como eu falei, mas eu tenho o íon fluoreto, né? O íon fluoreto ele hidrolisa formando ácido fluorídrico, né? Esse ácido é um ácido fraco que a gente viu que tem um valor de 6,7 vezes 10 a menos 4. Então ele hidrolisa, tá? Como ele hidrolisa e é um ânion hidrolisando, ele está liberando no meio OH-, por isso sua solução fica básica. Agora imagine um ácido forte, né, um sal formado de um ácido forte e uma base fraca. Nesse caso a solução vai ser ácida. Por exemplo, aqui o cloreto de amônio, né? Então o amônio é o cátion. Toda vez que eu tenho um cátion hidrolisando, eu tenho a liberação de H3O+. Como é esse cara que está sendo liberado aqui, a minha solução vai ser ácida, né? Agora, se o sal é formado de um ácido fraco e uma base fraca, é impossível determinar por uma generalização, né? O que a gente vai ver é a força do ácido e da base formada, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho
o fluoreto de amônio, né? O fluoreto de amônio, né? Por ele formar, tem o valor, no caso da constante da base aqui, é 1,8 vezes 10 a menos 5. E no caso do fluoreto é 6,7 vezes 10 a menos 4, tá? A solução vai ser ácida, tá? Já quando eu tiver, por exemplo, o NH4CN, a solução vai ser básica, tá? Porque a base é mais forte, tá? Aqui você tem o valor de 1,8 vezes 10 a menos 5. Aqui você tem o valor de 1 vezes 10 a menos 10, se eu não me engano, né? Aliás, 4 vezes 10 a menos 10, né? Agora, se os dois têm o mesmo valor, mesma força, né, como é o caso do acetato de amônio, que tem o mesmo valor 1,8 vezes 10 a menos 5, tanto do ácido quanto da base, a solução vai ser neutra.